E aí, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Minha Residência Podcast, nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências aí espalhadas pelo Brasil e te guiar nesse processo de escolha da residência multiprofissional. E, claro, conhecer a história de diversos nutricionistas para nos inspirar. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre o FRJ, mais especificamente sobre a residência de clínica médica da UFRJ. E para falar sobre esse programa de residência, eu convidei a Tainá. A Tainá Andrade, que tem 27 anos, ela mora no Rio de Janeiro, se formou em 2021 na UFRJ de Macaé e foi aprovada em primeiro lugar em dezembro de 2023 na residência de clínica médica pela UFRJ no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ela foi aluna da comunidade MDA, nosso preparatório para concursos e residências, e hoje ela está entrando no R2, no segundo ano da residência multiprofissional. Eu vou colocar ela aqui na tela agora, né, para conversar com a gente e compartilhar um pouquinho de como é essa residência. Tainá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tá, pela sua presença. Já quero que você comece aí se apresentando um pouquinho melhor. Eu falei aí um pouquinho bem resumido, né? Mas conta um pouquinho melhor da sua história aí dentro da nutrição, até chegar nesse momento da residência multiprofissional. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar participando desse podcast. E, assim, contar um pouquinho da história é muito gratificante, né? Para ver todos os anos, tudo que a gente vai construindo aos poucos. E, assim, a minha história com a nutrição, ela demorou um pouquinho a começar, para ser sincera. Já pensei em fazer as mais variadas áreas: arquitetura, medicina, enfim, português. Já cheguei até a prestar prova. Mas a nutrição me encontrou muito numa fase assim de adolescente, uma fase que minha mãe se preocupava muito com minha alimentação. Eu era bem enjoadinha, né, nesse quesito. E aí eu fui vendo assim o esforço, né, que ela fazia, tudo com muito carinho. E fui também acompanhando o impacto que as minhas trocas, as minhas escolhas, ia me proporcionando, né, no meu dia a dia. Então, a minha ideia era justamente ver o quanto eu poderia, enquanto nutricionista, causar isso também, né, nas pessoas. Então, surgiu mais assim, nessa perspectiva. Perfeito. E Tainá, quando você escolheu assim a nutrição, você resolveu cursar a nutrição. Como é que foi assim nesse processo, você se descobrindo aí na área até chegar na residência? Como foi que a residência surgiu para ti? A residência surgiu como uma oportunidade de preencher uma certa lacuna que, infelizmente, a faculdade me deixou por conta do período da pandemia. Então, eu acabei não conseguindo fazer o estágio da parte clínica na área hospitalar. Fiz mesmo a nível ambulatorial. E aí, através dos meus estudos, né, eu tive contato com nutricionistas também que atuavam na área clínica hospitalar. Me despertou muito esse interesse, de ter, né, essa atuação. Então, como eu não tinha, eu realmente não fazia ideia de como era realmente na prática. Então, a residência assim, me encontrou como uma oportunidade de, ao sair da faculdade, que a gente já não tem aquela vivência, né, uma experiência profissional, sai um pouco crua. A residência totalmente proporciona isso, aliar esse conhecimento teórico com a prática. E aí, justamente vivenciar toda essa área mais hospitalar. Entendi. E como é que foi esse teu processo assim até chegar na residência no sentido de você disse que se formou no ano de 2021, não é isso? E aí Isso. como é que foi esse caminhar? Você chegou a fazer várias seleções até chegar na aprovação em 2023? Como é que foi isso? Então, eu
terminei, né, a faculdade em dezembro de 2021. E aí, no ano de 2022, depois das minhas férias, eu comecei a estudar, até adquiri outro preparatório, mas assim, não atendeu as minhas expectativas. Estudei sozinha por 3 meses. E aí, cheguei a fazer a prova da UFRJ em 2022. E aí, estudei pouco, assim, um pouco sem direcionamento. E aí acabei não sendo aprovada, mas assim, fiquei feliz porque fiquei em oitavo lugar, mesmo assim. E aí falei, não, ano que vem eu preciso achar um preparatório que realmente possa me guiar, possa ter materiais bons, aulas, né, muito didáticas, e aí ter uma rotina de estudos. Então, no ano seguinte, 2023, que eu realmente comecei a me debruçar, eu consegui, né, me dedicar exclusivamente aos estudos nesse período, e aí depois fui prestar algumas provas. Aí já resolvi, né, além da prova da UFRJ, fazer também outras duas seleções. E foram seleções totalmente diferentes, o estilo de prova, né? Alguns conteúdos também que eram diferentes. E aí foi um pouco um desafio, né? Tentar me adequar a tudo ali, mas deu certo. Quais foram as seleções que você tentou, assim? Que você tentou todas no mesmo ano, não é isso? Isso, eu fiz as três provas. Fiz o ERJ, o FRJ e o ENARE. Sim, e aí como é que foi? Vamos passar para essa parte do processo seletivo, dos estudos aí para a seleção. Você já está falando, né? Se preparou para as três provas. Como foi fazer isso, né? Você entrou no preparatório, e aí como é que foi? Que dicas você dá de preparação que você fez para conseguir fazer essas provas? Então, a minha dica inicial, e eu acho que é uma das principais, que sem ela não dá, é fazer um cronograma de estudos, mas não só um cronograma, um planejamento semanal, mas também a nível assim mais mensal e até mesmo claro, se você estiver estudando nesse período, a- daqui um mês, dois, três, para você ter uma visão mais do todo. Então, eu tinha, né, uma rotina de estudos diária, final de semana também, mas claro, né, com os momentos de lazer, enfim. É, e aí eu conseguia, né, fazer o estudo, assistir a aula, conseguia planejar as revisões, conseguia planejar também as questões, quantas questões que eu ia fazer por dia. E aí, o que eu também colocava, a semelhança dos editais. Então, inicialmente, eu comecei a estudar sem ter os editais atuais, né? Usando só os editais do ano anterior. E aí, depois, quando os editais saíram, eu consegui atualizar e eu ia vendo o que tinha em comum. Às vezes tinha até um assunto, uma diretriz igual, mas anos diferentes. Às vezes cobrava mais atualizado, outra não. Então eu sempre fazia as semelhanças entre uma e outra e ia tentando otimizar o estudo assim. E mais perto de cada prova, que as minhas revisões ficavam mais direcionadas, mais intensivas, no estilo, né, daquela prova e também nas questões que só aquela banca cobrava, para tentar não misturar as coisas. Muito bacana. Eu achei interessante isso que você falou e já vou até dar essa ênfase para dar a dica para a galera, né? Que assim, é possível você estudar para mais de uma seleção, porque geralmente na residência você consegue encontrar esses assuntos em comum. Então, você está nesse processo de estudar com antecedência, você consegue estudar os conteúdos como um todo e consegue pegar ali até mesmo para montar o cronograma, né? Pegar os conteúdos ali em comum e aí você vai vendo as diferenças ali para colocar mais para o final, mas você consegue já estudar muita coisa que se aproveite para as outras seleções. E claro, quando se aproxima, tem que direcionar para a banca, tem que direcionar para a seleção, para poder resolver questões assertivas e ter mais chance de passar na prova. E nessa seleção da UFRJ, que foi a que você alcançou aí o primeiro lugar, né, a sua aprovação, teve alguma coisa que você fez especificamente para essa prova que te ajudou muito? Então, eu acho que a resolução das provas anteriores me mostrou muito como que eram as questões, como que eles cobravam. Porque realmente diferia muito o estilo
das questões mesmo. Então, eu me atentei muitas referências, porque a UFRJ, ela colocava, né, referência por referência, e aí eu achei que facilitou bastante. Só que agora a UFRJ aderiu ao Enare, então já é, né, o estilo do Enare, então Então já tem que partir, do direcionar para o Enem, Enare. galera, para Sim. quem quer fazer essa seleção em específico, no caso, clínica médica na UFRJ. Então, quem quiser esse programa de residência, aí já tem que partir para o Enare, né? E aí, aproveitando isso, você já contou assim um pouquinho de como é que faz a sua preparação, mas eu não te perguntei uma coisa importante. Como é que foi escolher essas seleções? Clínica médica, não sei quais foram as que você se inscreveu, né, nas outras seleções, mas como é que foi decidir essas áreas para você atuar na residência? Então, a decisão da clínica médica, as outras residências também foram nessa área de nutrição clínica. Foi mesmo porque a minha ideia é ter a vivência do todo. Então, de todas as áreas, assim, ou da maioria da nutrição, a nível hospitalar. Então, a nutrição clínica, né, a clínica médica é a ênfase que proporciona isso. Por isso que eu escolhi, foi assim, meu motivo principal de todas as provas tentar essa ênfase. Porque eu tenho alguns assuntos, né, algumas áreas, sub-áreas que eu me aproximo, que eu me identifico mais, mas para ter certeza eu queria ter uma vivência mais próxima. Então eu decidi fazer essa residência mais geral. E aí, ao longo, né, desses meses, vendo que eu me identifico mais, para poder ver se eu vou fazer uma segunda residência, né? Qual o caminho que eu vou seguir. Se eu vou continuar focando mesmo nos concursos, porque a gente é residente, mas a gente já pensa depois. Com certeza, com certeza. Perfeito, Tainá. E agora me conta só um pouquinho para a galera saber o detalhamento da seleção em si. Eu acho que a gente poderia até detalhar um pouquinho mais do Enare, já que agora, né, esse programa de residência é pelo Enare. Como é que foi assim passar pelas fases ali no Enare? Então, a prova do Enare, é, o que eu tive um pouco de dificuldade foi não com a parte da nutrição em si, mas com a parte de SUS, porque eles cobram, né, uns conteúdos muito específicos e eles realmente caem, né? Não é algo muito específico que você pode deixar para lá. Então, uma dica é realmente não deixar para lá esses conteúdos menores, além das legislações mais clássicas, porque realmente faz a diferença. E a parte de nutrição não difere muito, né, das outras provas, mas tem as questões um pouco mais polêmicas, né? Que a gente bem sabe. Sim. Mas é importante também não esquecer da parte de títulos. Então, se você está na faculdade, ainda consegue, né, tentar fazer uma monitoria, entrar no projeto de iniciação científica, extensão, já ajuda. E se já terminou, se consegue fazer algum artigo, publicar alguma coisa também, mas não deixar de catar todos os certificados, porque todo pontinho vale ouro. Dica importantíssima também. E um detalhe, né? Agora o Enare ele aumentou o número de questões. Então são 100 questões agora para a galera fazer. Eu acho que quando você fez ainda não eram 100 Então, questões, né? foi bem cansativo, imagina sem questões. Pronto. E aí já fica também a dica para a galera. Quem vai fazer Enare precisa treinar bastante as questões, como a Tainá falou, já tinha comentado, né, no momento que ela estava falando de se preparar, mas também fazer blocos de questões, tentar se preparar para esse tempo que você vai fazer a prova, né? Porque esse tempo é decisivo. Muitas pessoas, né, vendo relatos aí, acabaram não conseguindo passar, não porque não se prepararam o suficiente, não porque não sabiam responder as questões, mas porque ficaram cansadas, esgotadas ali ao longo da prova e não conseguiam mais raciocinar ali quando chegavam à altura da prova. Então, também é super importante treinar bastante questões, blocos de questões simulados para conseguir se dar bem na prova do Enário. E essa parte dos títulos, Tainá, também é essencial, porque vale uma quantidade de pontos ali significativa. A gente sabe que não é decisivo, digamos assim, se eu não tenho títulos,
é melhor nem fazer a prova. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Mas quanto mais títulos você for conseguindo, melhor, porque assim você vai no momento de desempate, no momento ali de decisão da vaga, esses títulos vão realmente acabar sendo importantes. Então, dica valiosa: se você está na faculdade, faça tudo que você puder. Se você já se formou, faça o que ainda é possível, né? Essa questão dos artigos e tudo mais que você falou. Então, ótima dica, sensacional. Tem mais Exatamente. alguma coisa para acrescentar? Não, porque a prova, além da prova de ser uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência. Porque às vezes o lugar que você vai fazer, a estrutura não é muito boa, tem mesmo a questão da ansiedade. Então, assim, você tem que se preparar psicologicamente, fisicamente, e é aquilo, nas questões eu colocava lá, igual você ensinou. Vou acertar essa questão é muito tranquila, ia indo assim. Às vezes fiquei na dúvida, deixava, depois voltava. Então, essa parte do psicológico conta muito na hora da prova, de você ali conseguir, assim, passar horas sem se desconcentrar, porque às vezes não é nada que você não saiba, que você não lembre, né? Mas é algo, um detalhe que passa desapercebido por questão de cansaço mesmo. Mas não é impossível. Totalmente. Essa questão que você falou, que eu gosto muito de repetir, bater na tecla, é essencial para você até mesmo dar um respiro no momento da prova, porque tem gente que insiste ali numa questão, tá, começa a responder a prova, e aí na terceira questão já acha a questão difícil, e aí fica naquela questão. Se você fizer isso, você vai acabar perdendo muito tempo de prova e vai acabar se desconcentrando até da prova, porque você fica, ai meu Deus, eu não sei responder essa questão, não sei responder essa questão. Você tem que pegar as questões que você consegue responder tranquila. Então, pega a questão 1. Ah, essa aqui, show, sei responder. Já bota um Czinho de certo ali, né? E nem olha mais para aquela questão. Essa aqui fiquei com muita dúvida. Ah, deixa aqui de lado, bota uma interrogaçãozinha, vai para a próxima e vai fazendo assim, porque isso te dá até confiança na prova, né, Tainá? Você fica mais confiante e consegue voltar depois para as questões que tem mais dúvida. Com certeza. Não dá. Outra coisa que eu não esquecia, que você falava, não pode brigar com a questão. Sim, É isso. exatamente. Pronto. Pois, Tainá, eu acho que a gente já deu dicas de ouro de Uhum. preparação. Agora, eu acho que já dá para a gente ir para a parte da residência em si, contar um pouquinho dessa experiência. Primeiro, eu queria saber de ti já o seguinte: como é que foi assim o primeiro contato? Como é que foi começar na residência? Porque você falou que não chegou a passar pelo estágio em si, né? Na faculdade, acabou tendo esse prejuízo por conta da pandemia. Como é que foi, então, esse primeiro contato na residência? Então, o primeiro contato, assim, foi algo super novo, porque ao longo da faculdade a gente tem inúmeras práticas, mas é uma vivência pontual. Agora, na residência, é algo todos os dias. Então, logo de início, você sai da faculdade muito a nível teórico, e aí você aprende não só a prescrever uma dieta, fazer uma evolução nutricional, mas você aprende a lidar com o paciente, você aprende a ter o lado humanizado, né? Usar esse lado mais humanizado, você aprende a trabalhar em equipe, então você sabe que você tem o seu papel, mas que a copeira tem o papel dela, né? Você precisa estar contato direto com a equipe de enfermagem, com os médicos, porque assim, realmente um ajuda o outro. E aí, quando você chega, quem não teve uma experiência profissional antes, você chega muito inseguro. Então, são muitas questões, assim, até mesmo básicas, que você vai ao longo dos dias aprendendo. E aí é muito bom ver essa evolução, né? A Tainá que entrou na primeira semana ali, no primeiro mês, e aí descobrindo também, né, o sistema, como funciona a dinâmica, a rotina do hospital, cada um tem suas especificidades. Então é tudo muito novo, mas é algo que você vai aprendendo ali dia a dia, né? Perfeito. Eu acho que isso até acolhe, assim, dá assim, um carinho para a galera, porque tem muita gente que pensa assim, né? Meu Deus, mas
eu não tenho experiência, eu não sei direito, não sei de tudo, como é que eu vou fazer para começar a residência? Será que vale a pena fazer? Mas eu acho que é justamente o contrário. É a chance de você entrar mesmo insegura e saber que você está tendo ali a oportunidade de aprender como nutricionista formado, mas também como um aprendiz, porque querendo ou não, você está ali em um hospital onde você está tendo a chance de aprender muitas coisas, né? Então, muito bom você falar sobre isso. E agora, sobre rotina. Como é que é a rotina no seu hospital? Diz qual é o hospital específico, até apresentei lá no começo, né? Mas qual é a instituição? Como é a rotina? A carga horária, a distribuição, se tem teórica, prática, esse geralzão, compartilha com a gente. Então, a residência em clínica médica, né, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o hospital da 12, né, da UFRJ. E aí a rotina, ela difere um pouco do residente de primeiro ano para o residente de segundo ano. Então, no primeiro ano, a gente tem muita pegada da residência multiprofissional, porque a gente vivencia 3 cenários de prática através da residência, pela escala, né, da residência multiprofissional. Então, é dividido em 3 meses que a gente fica na geriatria, 3 meses que a gente fica na clínica médica, que é um andar específico, e 3 meses que a gente fica na atenção básica. Sendo que, na verdade, a gente fica imerso na clínica da família um mês e os outros meses a gente fica pelo serviço. E aí, quando a gente fica pelo serviço, na verdade, ao longo de todo o ano, a gente também pode passar por todos os postos. Então, lá, a gente tem desde doenças infectoparasitárias, a, o andar de nefro, de gastro, psiquiatria, tem a geriatria, né, a clínica médica, cardiologia, cirurgia e o CTI também. Então, tem a oportunidade de cada mês estar mesmo imerso em um andar, então conhecendo, né, ali as características desse tipo de paciente, de como que é, né, mesmo os ajustes, né, nutricionais. E aí, no primeiro ano, tem também a carga horária teórica, que aí já aulas mesmo, com toda a turma, né? Então, não só os nutricionistas, mas também TO, psicologia, enfermagem, enfim, todas as especialidades. E aí são aulas gerais, né, de temas gerais que permeiam a prática de qualquer um desses profissionais. Claro que tem alguns temas que são mais, né, próximos de certas áreas, mas assim, tudo tudo em prol também do paciente. E aí, esse primeiro ano é assim, uma carga horária a gente atualmente faz de segunda a sexta, de 7h30 até 6, assim, 7h30 até 6. A gente não faz aos sábados, aos domingos, né? Nem feriado. A maioria dos feriados não. É esquema de plantão, né? E aí, esse primeiro ano, já o segundo ano, a gente tem esse mês que é o que eu tô de transição, né? Fevereiro para R1, de R1 para R2. E aí, a partir dos próximos meses, a gente tem a oportunidade de ficar 4 meses em postos específicos. Aí, agora o que eu tô, que é o de doenças infecto-parasitárias, depois de clínica médica e depois de nefro e gastro. Caramba, já deu assim para anotar que realmente é como você tinha falado no início, o seu objetivo foi alcançado, né? Porque ter a experiência completa é uma coisa que você realmente está conseguindo ter aí, dá para ver de tudo, né? Desde a parte de geriatria, como você falou, clínica médica, deve ter assim um monte de caso diferente, né? Até a parte de infecto. Então, assim, me deu uma curiosidade de você compartilhar um pouquinho como é a rotina do dia nesses locais. Então, tem diferença da geriatria para a clínica médica? Como é que funciona a rotina do dia lá no hospital? Então, a gente chega e logo uma das primeiras funções é passar a visita, né, em todos os pacientes internados. Mas antes é sempre bom olhar o sistema, ver se tem algum paciente novo, para poder ir logo fazer a admissão, ver se algum paciente teve alta, ou mesmo se tem algum paciente que está em planejamento de alta, para a gente já pensar em orientações.
ajustar mesmo essas informações iniciais, ver os pacientes que a gente precisa reavaliar, né, evoluir, porque a gente adota, né, as ferramentas de triagem nutricional para a gente especificar quando iremos, né, fazer a evolução, a reavaliação, apesar da gente estar acompanhando os pacientes todo dia e fazendo os ajustes necessários. E aí depois a gente já passa a visita, né? E aí a gente tenta ver como que tá a aceitação do paciente, ver se precisa, de repente, otimizar a via oral com algum suplemento, ver se está com algum sintoma gastrointestinal. Essa anamnese nutricional mesmo, mais detalhada. E aí é bom que a gente está todo dia ali em contato com o paciente, então a gente está sempre tentando fazer o melhor, né? É claro que dentro das limitações que a gente tem de um hospital público. E aí tem esse momento da visita, é, e depois a gente já consegue fazer os ajustes mesmo nos nossos mapas, que a gente tem horários, né, para enviar para a produção, para as refeições serem feitas e até chegarem aos pacientes. E aí, entre esse horário e o horário do almoço, a gente já consegue fazer mesmo as evoluções, né? É muito bom para a gente ver ali a avaliação antropométrica, qual o custo-benefício, né? O que a gente consegue ajustar em termos de conduta. Sempre tem alguma dúvida, de que peso eu vou usar, essa dieta que está muito hiperproteica ou não. É coisas que, assim, no livro a gente acha, nos livros, nas diretrizes, a gente vê DRC. A gente vê o paciente na prática, tem DRC, que tem câncer, é idoso, então tem que tentar otimizar tudo. E aí a gente faz isso, desculpa, tem o horário das refeições, que a gente está sempre em conjunto com as copeiras para poder conferir, né, as refeições, estão vindo direitinho. Se tem algum pedido especial também, está atendendo, né, todos os critérios. E acompanhar esse serviço delas também. E. Ai, Pode beber uma aguinha, viu? Se quiser, sem problema. vou tomar. E aí, ao longo da tarde também, a gente fica nessa rotina, né, dos mapas, de atualizar o nosso próprio mapa, porque às vezes tem a nutricionista do final de semana, tem a nutricionista do plantão de feriado, que precisa saber, né, o paciente, como que ele tá. E aí a gente sai geralmente 5h30, 6 horas, porque a gente tem que aguardar, né, o jantar, aguardar a ceia. Perfeito. Tainá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Se você quiser tomar uma aguinha agora, pode ficar tranquila, Uhum. tá? Mas deixa eu te perguntar: existe divisão entre ambulatório, enfermaria, UTI? Vocês chegam a ter contato com todas esses ambientes, né? Ou é mais focado em enfermaria mesmo? Então, nesse primeiro ano, a gente tem a oportunidade de vivenciar o ambulatório geral de nutrição. Eu cheguei a ficar um mês, então tem essa oportunidade, né, se o residente quiser. E a UTI também. Lá tem o CTI geral e tem o CTI cardíaco também. Então, quando você está no oitavo andar, que tem a parte da cardiologia, as enfermarias, você também vivencia o CTI da cardio. E aí, no segundo ano, que já é mais focado nas enfermarias. Mas também lá tem alguns ambulatórios específicos. Por exemplo, ambulatório de hepato. E aí, geralmente, esses ambulatórios mais específicos, no segundo ano que a gente passa. Perfeito. E nessa parte da UBS que você falou, na verdade, a atenção básica, né? A Aham. parte que você atua ali. Como é mais ou menos a rotina? Vocês chegam a sair do hospital e ir para outro local? Ou é tudo por lá? Como é que seria? Então, a gente fica um mês na clínica da família e aí fica totalmente, não fica o mês inteiro, né? De segunda a sexta. A gente fica 2 dias. Então, os outros dias a gente está no hospital na rotina normal. E aí, esses 2 dias que a gente vai para lá, que a gente não fica só
né, em atendimento com a nutricionista, não só, mas a gente vivencia mesmo o todo da atenção básica. Trabalho também em conjunto com psicólogo, algumas atividades coletivas, visita domiciliar. Então, vai muito mesmo da demanda do território e também desse trabalho mais em conjunto. Muito bacana. E além de tudo isso, assim, você já falou assim, tanto a visão do R1, né, quanto a visão do R2. Durante esses 2 anos, vocês chegam a ter outras vivências externas? Tem residências, né, que fazem, por exemplo, estágio optativo. Então, tem a oportunidade de sair até do estado, né, ir para outra cidade, outro estado para atuar. Existe algo do tipo na sua residência? Sim, a gente tem a oportunidade de fazer o estágio optativo. Geralmente acontece no segundo ano. Mas o ideal é não deixar muito para o final, porque a ideia é mesmo trocar a experiência, né? Ver como aquele hospital, né, a parte da rotina clínica funciona, trocar com que de repente a gente pode implementar no nosso serviço. Então a gente tem direito a um mês, pode ser 15 dias em cada lugar, pode ser fora do estado, fora até do país. Que massa. E agora outra pergunta, assim, essa parte, com certeza a galera, quando entrar, vai saber mais detalhadamente, né, como é que vai fazer. Se você quiser até comentar, pode comentar, assim, como é que faz para ir para outro estado, como é que seria o trâmite, não sei se você já chegou até contato, né, mas geralmente é o aluno que vai buscar, o residente que vai buscar, e aí depois o hospital que organiza, ou é o hospital que decide, como é que seria? Não, então, o hospital já tem vínculo, né? Já tem vínculo com alguns outros hospitais. Por exemplo, lá tem vínculo com a Fiocruz, né? A parte da nutrição. Então já é um trâmite mais fácil. Mas se você se interessar por qualquer outro hospital, geralmente você que começa a fazer os primeiros contatos para realmente ver se o hospital tem disponibilidade, tem interesse em receber o residente. E aí, se sim, você já passa mais para a parte burocrática, que aí, né, a coordenadora da residência precisa atuar também. Perfeito. E tá aí na outra coisa. Você falou assim de várias clínicas ali, vários setores, né? Tem alguma patologia que você chegou a ver com mais frequência? Digamos assim, a clínica médica tem de tudo, mas eu atendi muito no meu primeiro ano de residência, né? Tal coisa. Ou não, realmente é uma diversidade grande. Então, a patologia assim, que eu mais vi, inclusive no nono andar, que é o específico da clínica médica, foi câncer. Então, assim, muito, 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 muito. E de forma assustadora, assim, pacientes muito novos até, que eu consegui acompanhar, enfim. E além de paciente com câncer, também paciente com DRC. Tem bastante. Em Então, todos os andares. caramba, então assim, realmente é bem diverso, mas eu não estava lembrando da parte da oncologia. Então, inclusive, vocês têm essa experiência com a oncologia também, né? Então, algo muito completo. Aproveitando essa pergunta, tem alguma coisa, alguma vivência que você teve até agora que você diz assim, caramba, eu acho que essa foi a melhor experiência que eu tive até aqui na residência? Atender esse paciente ou ir em tal local, fazer tal coisa. Tem algo assim na residência até agora que brilhou os olhos assim de você viver? Então, os meus melhores momentos na residência foram na geriatria. Então, foi onde eu realmente me encontrei. Os meus olhos brilhavam todos os dias. E aí, graças a Deus, os idosos eles estão no hospital inteiro. Então, eu fico muito feliz de conseguir prestar assistência a eles. Foi É realmente bacana. um público específico. Uhum, eu acho bacana porque você já tem até uma perspectiva de o que fazer depois? Já tem uma noção do que eu gostei muito e que talvez até se for para um consultório, já sei talvez que público eu quero atender, né? Você pensa sobre isso? Justamente. Eu penso muito, né, nessa área da saúde do idoso e da oncologia também. Então, a parte de cuidados paliativos, como é uma certa lacuna assim no hospital, tem, mas não é
tão bem estabelecido, enfim. É algo que me aproximou muito, assim, foram muitos casos, sabe, delicados. Então, ver isso na prática, você tá preparada para lidar com as situações. Até por isso, por essa área, eu penso em fazer o meu estágio optativo no INCA. Já tô entrando em contato. Ai, que bacana, muito, muito massa. Eu acho assim, se eu estivesse assistindo esse podcast, eu estaria louca para fazer essa residência. Mas, Tainá, puxando também esse gancho, falando sobre a melhor experiência, teve algum assim desafio maior que você viveu na residência assim que você pensou, caramba, isso aqui, deixa eu me preparar para viver isso aqui primeiro. Teve alguma coisa assim? Olha, eu acho que foi quando eu passei na parte da gastro. Porque são pacientes muito delicados, então eu achava que a minha conduta, meu ajuste na dieta, meu Deus, eu ficava super preocupada. Então, assim, foi algo que eu realmente me senti desafiada. A parte de nefro também, no começo, então foram áreas assim mais específicas em tentar atender o paciente, mas procurar, né? Não prestar a melhor assistência, assim, porque são doenças, assim, muito delicadas. Então, tem muitas características ali que você precisa ficar bem atento. E aí dá um certo receio, mas faz parte. E aí você foi com o tempo ganhando segurança e talvez pedindo ajuda. Como é que é essa ajuda ali dos outros residentes, até mesmo da equipe? Existe esse auxílio ali para você ir ganhando essa segurança, né? Uhum. Então, no primeiro ano, eu nem cheguei a comentar, mas no primeiro ano a gente tem rounds multiprofissionais. Então, como a gente fica, né, mais debruçado nesses cenários que eu comentei, a gente sempre tem um dia da semana com o preceptor que é responsável por aquela área e aí os outros residentes. Então, a gente consegue realmente aprofundar no caso. Um caso, a gente consegue ver os olhares dos outros profissionais, a gente consegue ver o que eles estão, né, tendo de proposta de intervenção. A gente consegue também participar dos rounds dos médicos, então a gente consegue entender qual é o plano terapêutico daquele paciente, isso embasa muito nossa conduta também, e ver assim, outras coisas que podem impactar na nossa conduta. Então, esses dois momentos de round são muito importantes no primeiro ano, que a gente sempre teve. E não só no primeiro ano, mas também agora no segundo ano, a gente tem os momentos de tutoria. Então, um dia na semana, a gente tem essa reunião que a gente sempre ou leva uma dúvida de um caso clínico, ou faz mesmo uma apresentação mais formal de slides sobre um caso clínico mais complexo. Tem também a apresentação de artigos, então a gente consegue ter, assim, esses momentos, né, de preceptoria. Também a gente, ao longo da semana, né, pelo menos um dia da semana, a gente também consegue discutir os casos com a nossa preceptora. Então, tem essa assistência, sim, porque realmente no dia a dia ali surgem algumas questões, às vezes você precisa resolver algo pontualmente, mas que sempre é bom, não, vamos ter certeza que eu tô indo pelo caminho certo. Às vezes, depois da tutoria, da preceptoria, a gente faz um ajuste aqui, mas é sempre bom para te dar essa segurança, ver o que você precisa melhorar, né? E aí é bem produtivo. Perfeito, maravilha, muito bacana. E, Tainá, como é para você essa experiência multiprofissional, tanto em relação aos outros residentes das outras áreas, quanto também aos próprios profissionais do hospital? Como é que foi para você, até mesmo porque foi ali, está sendo, né, a sua primeira experiência prática ali, profissional? Como é que está sendo esse contato? Tem outros profissionais que são bem importantes ali para vocês conversarem, fazerem as condutas? Como é que é? Então, lá, né, a maioria dos profissionais trabalha na perspectiva de parecer. Então, um dos profissionais que a gente entra muito em contato, trabalha ali lado a lado, é com a equipe de fono. Então, a nossa conduta depende muito da avaliação deles,
né? Então, assim, é um dos profissionais que a gente mais tá ali entrando em contato. E aí, com a equipe também, porque tem muitas vezes a gente precisa, né, falar assim, não, esse paciente aqui precisa dessa suplementação, porque a nível hospitalar a gente não faz, a nível ambulatorial, sim, lá, né? Então a gente precisa, assim, poxa, eu preciso que você olhe para suplementar aqui a tiamina, porque esse paciente tem risco de síndrome de realimentação. Então, a gente tem esse contato, assim, com a equipe médica, a equipe de enfermagem também, a gente precisa estar muito ali ligado, porque às vezes tem um paciente que está com uma lesão por pressão, então a gente consegue acompanhar como que está esse processo de cicatrização, né? Então, é bem importante essa atuação, assim, em equipe. E às vezes é um desafio, né? Claro, nem tudo são flores, mas a gente consegue ali. E tudo em prol do próprio paciente, né? Porque um ajudando o outro, cada um fazendo sua parte, o paciente que realmente ganha muito. Com certeza. Olha, assim, eu acho que já deu para ter uma visão incrível da sua residência. Eu fiquei encantada, muito bacana mesmo. E eu queria saber se você tem algo assim para a gente, né, poder finalizar o nosso encontro, algo para passar para a galera que também quer fazer essa residência, né? Que palavra você daria, que conselho você daria para o pessoal que está nos ouvindo aqui? Então, eu falaria para realmente focar no estudo para a prova, primeiro, os conteúdos mais cobrados, as referências mais cobradas, as questões, igual a Rick falou, as questões no dia a dia, mais fazer os simulados, refazer as provas antigas, mais de uma vez, se necessário, pontuar os erros, fazer um caderno de erros, fazer o estudo através de algum aplicativo, né, de flashcard, ou mesmo na própria fichinha. São esses métodos, né, de estudo que vão fazer toda a diferença. E mesmo que eu sempre pegava o edital, apesar de ter tudo planejado, organizado, eu ficava, meu Deus, é muita coisa, não vou dar conta. Mas fazendo esse cronograma, assim, pensando, não, esse mês eu preciso me debruçar dos conteúdos que eu tenho mais dificuldade. Mês que vem eu já preciso focar muito nas revisões, mais em termos de questão. Ter essa visão mais a longo prazo também. E assim, ter a prova, né, como muito além desse teste de conhecimento, mas estar preparado ali para conseguir vencer a prova, né? A gente sabe que a gente faz muito por muito tempo, e aí toda essa nossa dedicação se traduz ali também. Então, ter realmente esse foco e ter essas dicas, assim, tanto essa parte emocional, quanto essas dicas práticas para resolução mesmo, fazem a diferença. Perfeito, Tainá, maravilha. Oh, muitíssimo obrigada. Sua participação aqui foi incrível, você agregou demais, deu para realmente entender como é que funciona essa residência, muito bacana. Obrigada pela presença, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a galera vai gostar muito, né? Qualquer coisa, o pessoal vai colocar aqui nos comentários as dúvidas, caso você queira até ver depois também. Então, meu muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. E tô animada já para receber as minhas R1s. Sei que tem um R1 aqui do preparatório também. Então, estou muito animada e espero que esse podcast ajude, né? Quem queira fazer essa residência. E é isso, muito obrigada. Com certeza vai ajudar demais. Eu fico muito feliz, né? Que R2, R1, galera da comunidade MDA, tudo junto aí na UFRJ, né? Então, fico feliz demais com isso. Pessoal, muito obrigada por terem assistido. Um beijão e até o nosso próximo episódio. Beijos.